Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Bolsas de 50% e 100%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, hoje ao vivo mais uma vez, na comemoração de 5 anos do Cultura Geral, esse programa que tem trazido o debate, o pensamento crítico, tudo isso com uma pitada de cultura, de educação e pensamento crítico para todos vocês que nos acompanham, para o Brasil inteiro. E hoje a gente está recebendo mais uma vez, esse grande amigo, essa grande pessoa que se tornou meu amigo, amigo do Cultura Geral, amigo das palavras democráticas que a gente tem trazido aqui ao longo desses 5 anos, Eros Roberto Grau, ex-ministro do STF, professor, advogado, filósofo, pensador, escritor, fotógrafo, um misto e um pouco de cada coisa, mas muito também de tudo isso que eu acabei de falar. Eros, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar com você mais uma vez. E obrigado por esse carinho que você tem comigo, com Cultura Geral. E já faço aqui também uma homenagem à sua pessoa, que é esse grande jurista, uma voz lúcida do direito brasileiro. Seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço pela oportunidade da gente estar junto mais uma vez. É um grande prazer. Bom, Ana, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui, que está me ajudando agora. A gente está fazendo esse programa juntos, É sempre uma voz feminina, sempre muito importante. Uma voz feminina internacional também, que está ajudando a internacionalizar também o nosso programa. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Professor, eu queria começar com você perguntando sobre um diálogo entre o Eros de 20 e o Eros de 80. Dentro desse conceito de um romantismo, de uma percepção ideológica, romântica, qual o diálogo seria possível entre essas duas pessoas em gerações, em momentos tão diferentes? Eu acho que o Eros de hoje faria algumas críticas ao Eros de 20 anos. Houve um processo de serenidade caminha com a idade, Quando eu tinha 20 e poucos anos, algumas vezes, equivocadamente, eu supunha que sabia alguma coisa. Hoje, eu só sei que nada sei, Que realmente os jovens são sempre inopinados e inoportunos. Só com o passar do tempo a gente vai ganhando serenidade. Bom, tem algum desafio que hoje você possa imaginar que a gente vai ter que... A gente poderia fazer um recorte, assim, é um pouco mais desafiador? Seria entre o Eros de 20 e o Eros de 80? Perdão, eu tossi sem querer e se o desafio seria entre... O diálogo, qual o desafio maior desse diálogo entre o Eros de 80 e o Eros de 20? Apesar dessa prudência toda conquistada ao longo do tempo, tem um desafio maior do que o outro aí? Não. Eu acho que quando os jovens são sempre inopinados, os jovens às vezes pensam que sabem das coisas, não é? E a serenidade e a prudência só são alcançadas na medida em que o tempo vai passando. Então, acho que a serenidade que vem com o passar do tempo é formidável, Hoje eu só sei que nada sei. Eros e academia, qual é o tamanho dessa emoção?
Qual academia? Academia de letras ou academia de ginástica? Pode misturar as duas, né? As duas academias, né? Academia de letras eu sei que é uma paixão, né? A academia, eu sou membro da Academia Paulista de Letras, que é um lugar formidável, porque a gente tem de tudo lá, tem escritores que escrevem livros, escritores que fazem música, não é? E realmente é um ambiente extremamente agradável. E as pessoas acabam aprendendo a ser simples. Nós temos reuniões toda quinta-feira. Hoje, com essa coisa da pandemia, aí, isso também é feito pela internet, pela televisão. Então, isso é muito divertido, é muito serenizante. Amanhã terei uma reunião com todos. Amanhã? Amanhã é quinta-feira. Sim. Professor, qual que é o principal caminho percorrido pelo Eros Professor? Essa pergunta eu faço porque, lendo, estudando e vendo os documentários que passaram, que eu passei, desde a nossa primeira entrevista até agora, eu sei que esse caminho é um caminho emocionante. Então, essa pergunta sai do fundo do baú. Não, é realmente, porque eu digo sempre que isso é a coisa mais importante da minha vida. Né? Eu fui, agora estou aposentado, mas eu fui professor lá das Velhas Arcadas do Largo de São Francisco durante mais de 40 anos. Não é? E por conta disso também fui convidado para participar inclusive como professor, aí em Belo Horizonte. Fui convidado pelo professor Orlando de Carvalho e professor Washington Bino, e durante alguns anos eu dei aula na Faculdade de Direito da UFMG, hoje UFMG. Então isso é realmente encantador. Não é? As Velhas Arcadas são, para mim, a coisa mais maravilhosa da minha vida. Consegui ter sido professor lá há tanto tempo. Mas eu fui professor na França também, né? Eu fui professor na França e fui professor convidado em Montpellier e na Paris 1. Aí eu tenho que fazer esse recorte. O professor Eros no Brasil e o professor Eros na França. Como é que a gente... Tem muita diferença? O Brasil e a França têm muita coisa em comum? Não, tem muita coisa em comum, mas tem uma coisa muito curiosa, que talvez faça parte que é a questão da cultura francesa e da cultura brasileira. Lógico que ainda de vez em quando, eu estou aposentado na USP, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, desde que eu fiz 70 anos, em 2010. Não é? E aí, de vez em quando, me chamam. Mas, de vez em quando, em compensação, volta e meia, eu sou chamado aí em Paris, inclusive para participar de banca, de concurso e tudo mais. De modo que talvez os franceses lembrem mais de mim do que os brasileiros. Isso é uma piada, hein? O senhor exerce o magistério há muitos anos. Qual é a maior diferença entre o seu aluno do século XX e o aluno do século XXI? Isso é uma resposta complicada, é uma resposta realmente complicada para se dar, porque no século XX tinha-se menos possibilidade de acesso
do que se tem hoje, a leitura de livros jurídicos, e não apenas jurídicos, se fazia apenas na medida em que eu tivesse os livros nas minhas mãos, não é? E hoje, com essa coisa da internet, eu posso ter imediatamente acesso a textos que há 30 anos, há 40 anos, eu precisava esperar para comprar um livro que ele chegasse às minhas mãos. Agora não, eu posso eventualmente ler imediatamente por aqui, não é? Pela internet. Então isso realmente altera muito as coisas na medida em que me dá a possibilidade de ter acesso com maior rapidez a determinados textos. Isso é muito bom. Você falaria que existem hoje novas tensões ou pressões na busca de conhecimento? Se existe hoje o quê? Novas tensões ou pressões na busca de conhecimento? Eu acho que sim. Sobretudo porque quando nós vivemos momentos políticos tensos, isso perturba no sentido de criar determinados distúrbios, não é? E a serenidade tem que ser buscada com mais intensidade. Percebe o que eu quero dizer? Mais intensidade. Isso talvez seja uma marca, eu não diria do tempo, mas do momento que nós estamos vivendo, especialmente quando o mundo todo vive uma tensão muito grande por conta da pandemia, mas nós aqui no Brasil vivemos, além da tensão da pandemia, uma tensão política insustentável, insuportável, não é verdade? Isso complica tudo. Muito. Professor, a arte como a poesia, artes plásticas, fotografia, música, entraram na sua vida há um bom tempo, né? Continua ainda. Como é que é lidar com tudo isso e como é que é desenvolver tudo isso até hoje? E isso permanece na história do Eros e permanece também na literatura até hoje, na forma de lidar com as pessoas, na forma de lidar com o eu? Sem dúvida, porque o que é muito importante e que às vezes as pessoas não se dão conta é que nós somos múltiplos, não é? Então, eu, por exemplo, eu sou o Eros fotógrafo, eu sou o Eros jurista, advogado, eu sou o Eros que faz literatura, não é? E isso transforma a vida da gente numa espécie de multiplicidade, não é verdade? Então, eu hoje tiro fotografia, escrevo textos jurídicos, me pedem parecer ainda, felizmente, faço literatura, não é? E eu poderia dizer tudo, quer dizer, há um livro lá da Academia Paulista de Letras em que pediram que cada um escrevesse alguma coisa numa frase curta, e o que eu escrevi é uma coisa que eu tenho repetido sempre, é que eu sou um poeta da linha reta, pois eu a faço curva. É exatamente isso, não é? É exatamente isso. Você compreender a multiplicidade das coisas a partir da sua própria multiplicidade.
Tem que fazer um outro... Pode falar. Compreende Tem que fazer um outro recorte. É óbvio que nessas coisas que eu li, nas coisas que eu assisti também, tem uma referência interessante que é o Aires Brito, foi ministro com o senhor, né? E sempre tinha nas decisões dele alguma coisa de poesia, e ele fazia isso. Como é que... Eu sei que o senhor gosta muito de fotografia, até pelo relacionamento que nós criamos e tal, e pelo que o senhor já falou também, e tudo, o senhor gosta muito de fotografia. Tem reflexo da arte fotográfica no pensamento da construção das decisões também ali, de um insight? Por exemplo, naquela entrevista que nós fizemos aí na casa do senhor, na sua casa, o senhor ficou numa posição diferente. Foi engraçado, eu nunca tinha visto sentado nessa posição aqui, visto por esse ângulo, aquela imagem ali de fora. Esses insights também vinham na hora de uma decisão, alguma coisa nesse sentido, até na hora de uma aula, alguma coisa assim na sua vida? Eu acho que a gente, dependendo do que a gente faz, a gente é condicionado por coisas diferentes. Então, por exemplo, quando eu atuo como advogado, eu tenho uma liberdade muito grande, mas dentro do quadro do direito escrito e da doutrina jurídica. Quando eu sou juiz, eu tenho que tomar decisões só dentro do quadro do direito escrito. O que leva, inclusive, a uma distinção que tem sido fundamental em tudo que eu escrevo, que é a distinção entre a lei e a justiça. Uma coisa é o que está escrito na lei, outra coisa é justiça. Eu tenho insistido sempre em que os juízes aplicam a lei, eles não fazem justiça. Justiça é só lá em cima, depois que a gente chegar lá em cima. Agora, isso é diferente, é totalmente diferente do poeta, não é? É totalmente diferente do fotógrafo, porque eu posso trabalhar com as coisas sob ângulos distintos e construir novas coisas a partir delas. Agora, quando eu sou juiz, não, eu tenho que aplicar a lei. Dá para entender o que eu quis dizer? Perfeitamente. Então, nós somos múltiplos. Graças a Deus. Bom, depois dessa caminhada toda no direito, uma caminhada desafiadora, o que mais te faz refletir hoje? O direito ou a religião? O que mais te faz refletir hoje, sim? As decisões jurídicas, os pareceres que até hoje o senhor dá, ou a religião? Ou o que te mais faz refletir nesse sentido assim, existencial? Olha, hoje, do ponto de vista existencial, a proximidade ao céu, a proximidade a Deus, é muito maior para mim, né? Você sabe do meu passado, eu tive um passado político muito bem definido, digamos assim, e minha ligação com o marxismo, mas hoje eu tenho a plena convicção, vou tentar dizer isso fazendo alusão a uma imagem quase literária, não é? Outro dia eu disse isso a um amigo, em relação aos marxistas, foi o seguinte, numa imagem literária. Deus desceu e disse assim: olha, vocês façam aí o que vocês têm que fazer politicamente e não pensem em mim. Não é?
pensem só nas coisas que estão aí em volta de vocês na Terra. Façam uma política aí a partir das vossas convicções. Depois que vocês morrerem, fica tranquilo que eu vou levar todos vocês lá para o céu. Então, isso me parece fundamental, a gente compreender essa distinção, não é? E eu hoje tenho certeza de que uma porção de marxistas que já empacotaram foram recebidos de braços abertos lá no céu. Está compreendendo? Foram recebidos de braços abertos lá no céu. Isso para mim é muito claro hoje. Consegui me explicar? Claro. Sempre muito claro e lúcido. Recentemente, nós entramos em um estado de quarentena. Porém, o pensamento não para. Esse momento de reflexão inevitável lhe trouxe perspectivas novas ou reafirmou crenças existentes? Então, acho que isso alterou muito o modo de pensar. Alterou muito o modo de pensar das pessoas. Tá? Eu diria que, se por um lado, muitas pessoas se tornaram intolerantes, irritadas, exacerbadas, por conta da reclusão que tem que ser cumprida, por outro lado, as pessoas também se deram conta de que é extremamente prudente refletir, é extremamente prudente pensar no que se vai fazer, pensar no que se está fazendo e, sobretudo, no momento desse pensamento, pensar não olhando única e exclusivamente para si próprio, não é? Mas olhando para todos os seus circunstantes, não é? Quer dizer, eu não existo como um ser, eu mesmo. Eu existo como uma porção do todo. E isso é fundamental, não é? Isso é fundamental. Eu saber que eu não tenho nenhuma significação em mim mesmo. Eu tenho significação, razão de ser, sentido, única e exclusivamente na medida em que eu participo do todo. Percebe? A pandemia deu a chance de nós compreendermos isso. E o mundo pós-pandemia? Eu sempre acredito que existem vários futuros. Mas quais possíveis consequências o senhor imagina poderiam surgir como um resultado do estado de isolamento? Eu acho que depois dessa pandemia haverá uma maneira, digamos, vai ser mais fácil sermos serenos. Percebe o que eu quero dizer? Vai ser mais fácil sermos serenos. A primeira pergunta que vocês me fizeram, a questão aí do Eros de 80 anos encontrar o Eros de 20, a diferença é brutal. A diferença é brutal, não é? O Eros de 20 imaginava que sabia alguma coisa, papapá, e o Eros que eu sou hoje sabe que não sabe nada. Eu acho que isso, por conta da pandemia, essa oposição, ela vai continuar a existir, mas ela não vai ser tão gritante, ela vai ser mais suave, digamos assim, não é? Percebe o que eu quero dizer? Capiche? Professor, vamos lá. O Eros Juiz, o maior desafio dele, eu lembro que nesse documentário teve um comentário, e esqueci o nome agora,
Ele falou só, o Eros tinha todos os requisitos para ele não querer julgar a lei de anistia. E tem uma fala sua no documentário que você fala assim, eu precisava me debruçar naquele processo, eu estava de férias e poderia voltar e aposentar. Mas toda vez que eu me olhasse no espelho, eu ia olhar para a minha figura no espelho e falei assim, você fugiu daquela responsabilidade. Esse foi o maior desafio da sua carreira, Eros, como ministro do Supremo? Foi, seguramente foi. Seguramente foi. Porque o que acontece em todos os tribunais é que há um sorteio para saber quem é o relator. E eu fui designado relator daquele processo em que se discutia a lei da anistia. Muito bem. Eu tinha tudo para me aposentar, já podia ter me aposentado no começo do ano 2010, e eu sabia que a circunstância de eu ter... Eu não gosto de ficar falando muito nisso, mas a circunstância de eu ter, durante a ditadura, sido hóspede 2 vezes de prisão da ditadura, eu sabia que isso punha na cabeça de alguns ditos juristas a ideia de que eu fosse, como relator do processo, votar no sentido de que a anistia era só para os esquerdistas e não alcançava os militares. Muito bem. Quando eu tinha ido para a França com a minha mulher, e quando nós voltamos, era fim de janeiro de 2010. Eu tive um momento em que eu pensei, eu posso me aposentar agora e não enfrento isso. E aí, no dia seguinte, em um determinado momento, eu disse a mim mesmo, se você fizer isso, você é um covarde, porque daqui a 10 anos você vai dizer para você mesmo que você fugiu da sua responsabilidade como juiz. Então fiquei e conduzi o julgamento desse processo exatamente como ele deveria ser, afirmando que a anistia era ampla, geral e irrestrita, que a anistia não era só para os civis, que a anistia pegava todos os militares também, não é? E por conta disso, que me dá uma serenidade muito grande, porque o que eu fiz foi aplicar a lei, eu consegui ser sereno, mas em compensação perdi amigos que se diziam esquerdistas, mas não eram esquerdistas, coisa nenhuma, porque inclusive não suportaram as pressões que houve na época, não é? E até hoje tem aí uma meia dúzia de, inclusive, amigos que vinham aqui à minha casa, que em Tiradentes, onde eu estou agora, que deixaram de falar comigo, não é? Mas eu estou sereno. Tenho certeza que eles não. Por que eu estou sereno? Eu estou sereno porque eu apliquei a lei. Quer dizer, eu fui capaz de me comportar como um membro do Poder Judiciário tem de se comportar. Percebem? Eu tenho um episódio que eu vou te contar rapidamente, e que é muito curioso, porque
Quando eu estava lá no Supremo, ainda não existia agora no Skype. Skype era só para falar. E tinha um cara lá que tinha entrado com habeas corpus, um milionário do Rio. E quando eu terminei de dar o voto, eu falei pelo Skype escrito, um dos meus assessores, o assessor principal, eu falei, o que você achou desse voto? E ele escreveu, olha, o voto é maravilhoso, pena que tenha sido para esse impetrante do habeas corpus. E eu respondi para ele, pena que você nunca vai poder ser juiz. Porque se dependesse de mim, não juiz, eu queria que esse cara não apenas fosse preso, que ele fosse para o inferno. Mas acontece que, como juiz, eu tinha lido o processo, considerado o que está escrito nas leis e na Constituição, e ele tinha direito a obter o habeas corpus. Então, isso é fundamental, não é? A gente compreender que nós somos múltiplos. Isso que eu disse agora há pouco, um pouco antes, não é? Mas que, como juiz, eu tenho que aplicar a Constituição e as leis. Isso é fundamental. Esse é o preço da democracia, professor? Essas decisões... eu estou fazendo um recorte nessa pergunta que eu fiz para o senhor, mas a democracia exige isso dos juízes. Nós já falamos em outra oportunidade, seguir a lei, como o senhor sempre fala, mas também as decisões que vocês dão como juiz, ela pode criar esse recorte de não agradar a um e agradar a outros, e você ficar nesse meio e isso não interferir nas decisões. Esse é o preço da democracia? O preço é exatamente esse. Quer dizer, o que um juiz faz? O juiz é o aplicador da lex, não é? Ele tem que cumprir, portanto, o que diz a lei. Não pode ir à lei. Se ele for à lei, ele vai fazer aquilo que antigamente se chamou aí de direito alternativo. E não tem pé nem cabeça, não tem absolutamente nenhum sentido, não é? Então, os juízes são servos da lei. Os juízes são servos da Constituição e das leis. E isso é fundamental. Professor, Constituição, liberdade, prudência e serenidade. Essas conversas estão na pauta do dia? Não. Acho que isso, quer dizer, prudência e serenidade é fundamental, não é? É fundamental para que os juízes se comportem adequadamente. Aliás, eu tenho falado sempre nisso, é engraçado como as palavras são importantes, não é? O que os juízes produzem? Os juízes produzem jurisprudência. Os juízes não produzem jurisciência nem jurisarte. Eles têm que atuar segundo aquilo que um amigo meu, muito meu amigo, chamado Aristóteles, não é? O que Aristóteles chamava de afrônesis. Quer dizer, a prudência é a frônesis aristotélica. Então, é isso que o juiz tem que fazer, ele tem que praticar a frônesis aristotélica. E, portanto, se limitar àquilo que está escrito na Constituição e nas leis. Consegui explicar, não? Uhum. Maravilha. O professor pensa sobre o seu legado? Como você gostaria de ser relembrado? Eu gostaria, hoje, com a idade que eu tenho, aliás, eu não fiz 80 anos ainda, só no mês que vem que eu faço 80 anos. Né?
em agosto. Eu queria reler um trecho de um poema do Fernando Pessoa, que é maravilhoso e que diz tudo, em que ele diz que ele queria ser, e eu queria ser, como o pó da estrada, e que os pés dos pobres me pisassem. Eu quero ser esquecido. Eu não quero ser lembrado, eu quero ser esquecido. Se alguém lembrar um dia, mas quem é aquele tal de Eros? Ele era um cara que, durante o tempo em que era jovem, era meio pretensioso, papapá. Mas quando ele envelheceu, ele passou a ser como o pó da estrada, não é? Passou a ser sereno. Não é? E por isso que ele hoje deve estar sereno, quer dizer, eu espero estar sereno no futuro. O que o Eros Grau traz do homem do campo? Eu sei que é uma admiração que você tem, a simplicidade do homem do campo. Se você for pegar o contexto de intelectualidade, eu falei na live agora há pouco, eu estava participando com meu amigo Marcos, deixando um abraço aqui também para o meu amigo Clenso, que está nos assistindo, Clenso Atero. Eu estava conversando com ele e a gente estava falando dessa situação, que tudo está ligado à simplicidade. Então, à medida que você busca, quando você adquire ou busca mais conhecimento, buscando e adquirindo mais conhecimento, mais simples você vai ficando. E como você já fez alguns comentários em literatura, em documentários, mais uma vez, sobre o homem do campo, a simplicidade do homem do campo, onde que o Eros está nessa visão de homem do campo, dentro dessa simplicidade? Eu queria ser como o homem do campo. Não é? Hoje eu tento ser um homem simples e sem sofisticação. Não é? Isso é fundamental para que você possa ter a serenidade, não é? Que você possa ser sereno e alcançar a paz dentro de você mesmo. O homem do campo é um ser maravilhoso, porque nessa expressão que a gente usa, eu usei isso, inclusive em poesia eu usei isso, porque eu também faço poesia, você sabe disso, né? Eu escrevi, eu queria ser como o homem do campo, né? Sem nenhuma pretensão, sem nenhuma suposição de que eu possa ser mais importante do que qualquer outro ser humano. É mais complexo ser simples, Eros? É complexo para quem não é, né? Para quem não é, para quem passou a vida querendo ser mais do que simples. Agora, a simplicidade, ela permite que o homem simples, sem nenhum esforço, seja simples. Compreendeu o que eu quis dizer, não? Compreendi. Agora nós estamos indo para a parte final do programa. É igual aquelas quando a gente era criança e ia tomar vacina, né? Você não pode ficar tranquilo que não dói, não. Então, as duas últimas perguntas são perguntas também introspectivas demais, né? Mas é emocionante. É o Eros do Largo do São Francisco, o Eros professor, e isso dá uma saudade grande no peito, aperta no peito, aquele homem do Largo de São Francisco, que tinha a obrigação de formar aquelas mentes que estavam ali e criar, dentro ideologicamente naquela época, tentar criar uma percepção de mundo novo? Eu acho que isso aí é uma coisa
E para mim é muito importante isso, é muito importante. Eu diria que eu sou um homem do campo que foi professor na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que foi professor nas velhas arcadas do Largo de São Francisco. Isso para mim é uma coisa efetivamente maravilhosa, né? Efetivamente é uma coisa maravilhosa. Por tudo que a Faculdade de Direito significa, não a Faculdade de Direito, aquela Faculdade de Direito lá do Largo de São Francisco. Se me perguntar, mas você tem alguma coisa para se orgulhar na vida? Além das coisas afetuosas, meus netos, minha filha, meu filho, minha mulher, quando eu passo em São Paulo, ali, pelo Largo de São Francisco, eu olho e as velhas arcadas me abraçam. Elas olham para mim e dizem, vem, meu filho. Não é? Então, isso, para mim, tem um significado monumental. Não é? Se alguém disser, mas você tem alguma coisa boa na vida que você queira se lembrar, além da sua família? Eu digo, tem. As velhas arcadas do Largo de São Francisco. Isso, para mim, é tudo. Ah, mas teve aquele negócio Supremo, teve aquele negócio... Não, não tem nada, só tem as velhas arcadas do Largo de São Francisco. Consegui dizer tudo para ti, não? Ué, não tem jeito, isso está mais que internalizado, né? O Eros sonhador ainda guarda porções marxistas dentro dele. E depois dessa eu faço a última pergunta definitiva. Mas o Eros sonhador traz esse espírito marxista do Eros de 20 anos ainda? Ah, sem dúvida, porque eu acho que um dia no futuro, não sei quando, nós seremos todos iguais. A fraternidade vai unir todos os seres humanos, não é? E não vai ter senão o afeto, não é? Não vai ter opressão, não vai ter dominação de um sobre o outro. Quer dizer, a fraternidade vai nos determinar. Quer dizer, cada um de nós será a expressão da autenticidade do outro. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Professor, agora para a gente encerrar de fato, e eu não posso deixar de encerrar isso, nós ensaiamos isso aqui antes do programa, eu fiz esse comentário com você. E é uma ideia latente hoje. Marx, depois de 200 anos, continua sendo estudado. E eu, ouvindo o Zé Paulo Neto, numa aula que ele deu na UNB, ele fala que eles dividiram Marx em várias matérias, né? Tem o Marx da assistência social, o Marx da economia, o Marx da filosofia, o Marx do direito, quando o Marx deveria ser estudado de uma forma, de um jeito só. A gente, como sociedade, tem buscado uma teoria para decifrar um objeto, seja um objeto de relacionamento humano, seja objeto que for. E o Zé Paulo Neto fala o seguinte: esse caminho é um caminho equivocado. Nós devemos primeiro observar e estudar o objeto para, a partir disso, criar uma teoria. Isso é o que Marx falava. Quando o senhor fala em prudência, isso vem muito na minha cabeça e eu coloco esse estudo também em tudo que eu tenho falado, né? A gente precisa colocar toda a nossa razoabilidade, toda a nossa prudência no estudo do objeto e, a partir disso, criar uma teoria humana mais razoável para que as pessoas convivam melhor? É exatamente isso, sim. Se você, inclusive, acompanhar o pensamento de Marx, quando ele era jovem,
quando ele era bem jovem, e escrevia naquele jornal, que agora eu esqueci o nome, por conta da minha idade eu acabo esquecendo as coisas volta e meia, não é? Ele falava exatamente da prudência, não é? E falava inclusive das decisões judiciais. Tem um artigo, um texto que ele escreve quando tinha 30 anos e trabalhava, era jornalista, em que ele diz isso, a questão da prudência. Isso é a frônesis. Isso é fundamental. Agora, lógico que Marx teve, como todo ser humano, houve um ou outro momento em que ele teve esse ou aquele outro tipo de comportamento, mas ele é um todo. E esse todo tem que ser considerado desde o todo. Dá para entender o que eu quero dizer, não? Perfeitamente. Professor, chegamos ao final desse grande bate-papo, o senhor sempre com essa disponibilidade, essa volúpia com a prudência, né? Traz para a gente um entendimento bem sereno do direito. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Cultura Geral e ajudar a gente a comemorar 5 anos de programa que traz exatamente isso que nós conversamos hoje. Estava ouvindo aqui alguns comentários nas redes sociais, falando assim, o Eros hoje está muito filósofo, né? E esse é o sentido mesmo, né? Muito obrigado, viu, professor? Foi um grande prazer estar com vocês dois aí. Eu espero que se repita, não é, mais vezes. Será muito divertido nos revermos. Maravilha. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês, agradecendo o professor, agradecendo a Ana também. Ana, quer despedir do professor, Ana? Com certeza, é uma honra falar com você. Muito obrigada pela uma conversa tão rica. Obrigado. Gente, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Um grande abraço. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Bolsas de 50% e 100%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.